Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma das figuras mais fascinantes da humanidade, Maria. Vamos tentar entender juntos por que o papel dela é tão central e por que ela tem esse título, de A Escolhida. E a nossa história começa bem aqui, com essas palavras. Isso aqui não é um "Oi, tudo bem?" Não, é uma declaração que é mudar o rumo de tudo, dita pelo anjo Gabriel para uma jovem numa cidadezinha pequena e quase desconhecida. Vamos parar para pensar no peso disso. Todo o plano de salvação da humanidade dependia da resposta a essa mensagem. E a pessoa escolhida não foi uma rainha, nem uma general, mas uma moça simples de uma vila esquecida chamada Nazaré. É impressionante, né? Então, vamos explorar um pouco mais a fundo. O que é que torna esse chamado tão inesperado e único em toda a história? E olha, não é nenhum exagero dizer que essa foi a missão mais grandiosa já confiada a um ser humano. Não era só sobre dar à luz uma criança, mas se tornar a mãe do próprio Criador, que escolheu se tornar um de nós. Para a gente entender de verdade a missão de Maria, a gente precisa entender esse conceito aqui, a encarnação. Deus se torna humano. E Maria, com o seu sim, se torna o portal vivo por onde essa realidade incrível acontece. Ela é a porta pela qual o céu toca a terra. Agora, a gente chega num ponto crucial da história, a escolha de Maria, e como ela é o exato oposto de uma outra escolha feita lá no início dos tempos. Santo Ireneu, um dos primeiros grandes pensadores da Igreja, nos dá uma chave de leitura fantástica. Ele basicamente sugere que, para entender toda a história da salvação, a gente precisa olhar para duas mulheres, Eva e Maria. Agora, o que é realmente incrível aqui é o contraste direto, onde a antiga Eva escolheu a desobediência, o orgulho, e com isso, ela meio que desfez o nó da relação da humanidade com Deus. Maria, a nova Eva, escolhe a obediência, a humildade. O sim dela refaz o que o não de Eva quebrou. É exatamente isso. O sim de Maria não foi só um ato pessoal, sabe? Foi uma resposta em nome de todos nós, reabrindo as portas do céu que tinham sido fechadas. A consequência desse sim foi um título profundo e, para alguns, até um pouco controverso. Vamos ver como isso se desenrola. Essa é uma pergunta muito importante, porque não é só um título para homenagear, não. É uma declaração teológica muito profunda sobre quem é Jesus. A resposta está nesse termo grego aqui, Theotokos, que significa literalmente portadora de Deus. E isso foi proclamado lá no Concílio de Éfeso para combater a ideia de que Maria era mãe só da parte humana de Jesus. A igreja afirmou, não, ela deu à luz a uma pessoa, Jesus Cristo, que é plenamente Deus e plenamente homem. E Santo Atanásio deixa isso ainda mais claro. Ele explica que desde o primeiro momento da concepção, o ser no ventre de Maria já era o Verbo de Deus. Ela não gerou um homem que depois se tornou divino. Ela gerou o Deus-homem. Essa imagem é muito poderosa. Pensa bem, assim como o tabernáculo lá no Antigo Testamento guardava a presença de Deus, o ventre de Maria se tornou o primeiro tabernáculo vivo, carregando o próprio Criador do universo. Mas a missão de Maria não acabou no nascimento de Jesus. De jeito nenhum. Ela continua a ter um papel muito ativo na vida de quem tem fé. A lógica é bem simples e bonita, na verdade. Uma mãe tem uma conexão especial com o filho. E a Igreja acredita que essa conexão continua no céu e que Maria usa essa proximidade toda para interceder por nós. O exemplo perfeito disso na Bíblia é o casamento em Caná. A festa está correndo risco porque o vinho, que é o símbolo da alegria, acabou. Repara no que Maria faz. Ela não dá ordens a Jesus. Ela só aponta a necessidade. E aí ela nos dá aquela instrução que ecoa até hoje. Fazei o que ele vos disser. E atendendo ao pedido da mãe, Jesus realiza o seu primeiro milagre, antecipando a sua hora. E para finalizar, o papel de Maria se expande, de mãe de Jesus para mãe de toda a Igreja. Esse aqui é um dos momentos mais comoventes dos evangelhos. No auge da sua agonia na cruz, um dos últimos atos de Jesus é um presente. Ele entrega a própria mãe ao seu discípulo mais próximo, João. E o ponto-chave é este. João, ali, representa todos nós, toda a Igreja. São João Paulo II ensinou que aquele foi o momento em que Jesus, formalmente, nos deu Maria como nossa mãe espiritual, para cuidar da gente e nos guiar na nossa jornada de fé. E no fim, a história de Maria se torna um espelho para todos nós. Uma jovem comum,
de um lugar comum, que recebeu um chamado extraordinário e respondeu com um sim que mudou o mundo. A pergunta que fica ecoando para a gente hoje é: diante dos chamados em nossas vidas, sejam eles grandes ou pequenos, qual vai ser a nossa resposta?